Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. No programa de hoje nós vamos falar sobre a greve geral que aconteceu ontem, dia 28 de abril. Você vai saber tudo o que aconteceu em mais uma paralisação nacional dos trabalhadores com a representante da CUT, Ângela Maria de Mello, executiva da CUT Nacional. Vamos também bater um papo com o Dr. Franklin sobre a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Você vai ficar sabendo sobre o conteúdo do relatório que será apresentado aos deputados e como ficará a situação dos professores. E tem mais. Você lembra da enquete que a CUT, juntamente com o Sintese, promoveram para saber se o povo votaria em um político que apoiasse a reforma da Previdência? Pois é, já saiu o resultado. Então, fique com a gente. Está no ar a TV Sintese. Aconteceu no último dia 20, no auditório do Instituto Histórico de Sergipe, a coletiva de imprensa convocada pela CUT e o Sintese. Durante a entrevista foi discutido o cenário da educação pública nas redes estadual e municipal e divulgados os resultados da enquete sobre a reforma da Previdência e privatização da DESO. Vamos ver como foi? Mas do dia 20 ao dia 27 de abril, nós realizamos uma enquete. O Sintese, junto com a CUT, junto com a Central Única dos Trabalhadores, realizou uma enquete onde participaram 13.139 pessoas da sociedade brasileira em vários municípios de Sergipe. Nós realizamos a enquete aqui em Aracaju e nós realizamos a enquete em vários municípios, perguntando primeiro se o povo vota em deputados federais e em senadores que votarem nas reformas da Previdência, trabalhista, terceirização. Se o povo sergipano aprova os deputados e os senadores que votarem nessas reformas que destroem os direitos. E qual foi o resultado da enquete que nós estamos anunciando hoje? 94,68% dos 13.139 entrevistados disseram não reeleger nunca mais. Dos 13.139, 94,68% disseram não reelegerão nunca mais deputados e senadores que aprovarem, que votarem nas reformas que destroem o direito da classe trabalhadora. Então, que os deputados federais e os senadores de Sergipe observem o que é que estão pensando a população sergipana, e essa enquete foi realizada na grande maioria das cidades de Sergipe. Não foi apenas em Aracaju. Nós estivemos nas grandes cidades de Sergipe perguntando à população e a resposta foi não reeleger nunca mais. Ou seja, não serão reeleitos aqueles que votarem destruindo o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Perguntamos também como vota, quem é a favor que o governo Jackson Barreto e Temer privatize a água. E das 13.265 pessoas entrevistadas, 95,58% afirmaram: somos contra a privatização da água. Então, o governo Jackson Barreto tem que pensar bem se ele vai encaminhar para a Assembleia Legislativa uma medida de privatização da DESO, que privatiza a água e que 95,58% da população que foi entrevistada nessa enquete diz: não, nós somos contra. Só para lembrar, este evento faz parte da programação nacional da 18ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, promovida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, entidade a qual o Sintese é filiado. Agora nós vamos falar da reforma da Previdência. Se arrepiou, né? Pois é de dar medo mesmo. Para isso, vamos bater um papo com o Dr. Franklin. Hoje quem vai perguntar ao Sintese sou eu.
Tudo bem, Dr. Franklin? Tudo bem, Anderson. Bem, na escalada do programa, eu prometi que hoje o senhor ia falar sobre a tramitação da reforma da Previdência no Congresso, o conteúdo do relatório que será apresentado aos deputados e, principalmente, como ficará a situação dos professores. Bem, está todo mundo esperando. Muito bem. Veja, primeiro é preciso compreender como é a tramitação de um projeto de emenda constitucional, de uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional. Primeiro, a Câmara de Deputados cria uma comissão que vai analisar a proposta. Essa comissão nomeia um relator, esse relator apresenta o voto dele, recebe emendas e apresenta o voto em seguida. Posteriormente, esse relatório é votado na comissão para depois ir ao plenário da Câmara e ser votado em 2 turnos. Ou seja, primeiro tem uma votação no plenário e depois de alguns dias tem uma nova votação em plenário. Depois disso, isso segue para o Senado da República, que vai ter a mesma tramitação. Muito bem, atualmente, nós estamos na fase em que a proposta se encontra na comissão da Câmara de Deputados. E o relator apresentou essa semana a proposta dele, que trouxe algumas alterações daquilo que a gente vinha falando ao longo dessas últimas semanas. Feitas, né? Então, ele trouxe algumas alterações da proposta original do governo. Certo. Entre as alterações, diminuiu o tempo para que as pessoas pudessem ter direito à integralidade da média das remunerações. Só relembrando, hoje, ou melhor, pela proposta do governo, os servidores públicos e quem estiver na ativa que não seja servidor público, eles devem trabalhar e após 49 anos, essa era a proposta original, teriam a integralidade da média das remunerações. O que fez o relator? Diminuiu um pouco esse tempo. Agora, para ter essa integralidade, precisa trabalhar 40 anos. Então, saiu de 49 para 40. De todo modo, aumentou para a mulher, aumentou para o homem o tempo de serviço. A mulher eram 30, passa para 40. O homem eram 35, passa para 40. Então, todos tiveram um aumento nesse tempo de contribuição para ter a integralidade da média. Mas não apenas isso. Agora, a média, se antes era de todas as remunerações, agora ele fala que algumas remunerações serão escolhidas para fazer esse cálculo. No entanto, a tendência poderá ser aquela mesma de pegar todas as remunerações, já que essa era a proposta que o governo queria e que teve bastante reação a isso dentro do próprio Congresso Nacional. Ou simplesmente ele pode dizer, não, serão as menores remunerações. Nada está absolutamente seguro com essa proposta que foi apresentada, nem definido pelo relator. Possivelmente poderá vir a ser uma boca de jacaré, porque boca de jacaré também é abertura, né? Você coloca lá a mão e ele fecha a boca, tchau. Então, é de extremada gravidade a situação. Se era preocupante antes, continua sendo preocupante agora. Dr. Franklin, obrigado por sua presença aqui. Obrigado a você. E esse foi o Pergunte ao Sintese. Agora nós vamos falar sobre a greve geral que aconteceu ontem. E é com muito prazer que estamos recebendo em nosso estúdio a Ângela, que faz parte da direção nacional da CUT. Ângela, prazer enorme recebê-la no programa. O prazer é nosso estar mais uma vez aqui. Queria que você emprestasse um olhar bem feminino sobre a greve geral que aconteceu ontem.
como é que foi a participação da mulher? Muito boa, né? Exatamente porque essa greve geral, ela tem uma concepção de você estar contra uma atitude do governo federal que prejudica fundamentalmente as mulheres. Então, as reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, são conjuntos que nós entendemos como maldades que afetam as mulheres. Então, nada mais do que justo que essa participação feminina em todo o Brasil e aqui em Sergipe, ela foi dada com uma conotação de revolta, uma conotação de reivindicação, uma conotação de cobrança de direitos. Nós não podemos permitir que direitos conquistados historicamente sejam retirados. Claro. E retirados através de um golpe. Porque o golpe ainda não se concretizou. Ele tem etapas. Nós já discutimos aqui um ensaio de greve geral, onde nós tínhamos medidas que afetavam a classe trabalhadora e afetavam diretamente as mulheres, como a PEC 55, que hoje é a Emenda Constitucional 95, como a medida provisória do ensino médio, que afeta professoras, afetam estudantes. É um grande pacote de maldades. É exatamente isso. É um pacote que um governo golpista, e a gente reafirma o golpe, um golpe que foi dado institucionalmente, com setores da burguesia, com setores do legislativo, com setores do judiciário. Esse golpe ele não terminou. Então, a participação das mulheres nesse ato de ontem, na greve geral de ontem, é uma participação fundamental para que as outras companheiras, mulheres, entendam que nós precisamos cada vez mais participar das decisões políticas do país, tanto aqui em Sergipe como em nível nacional. Tem um ditado que eu gosto muito, diz assim: eu perdi todas as lutas que não lutei. Ontem fizemos um bom combate? Um excelente combate. Né? Nós não podemos viver no Brasil sem lembrar o 28 de abril. O 28 de abril, para nós, ele é fundamental, que marca com sabedoria o embate da classe trabalhadora. Ontem nós vimos com clareza o que é luta de classe. Bem, para quem ainda não sabe o motivo do protesto de ontem, se é que ainda tem alguém que não saiba, essa luta é contra o fim do seguro-desemprego, da licença maternidade e é para proteger o direito do trabalhador de ter férias e estabilidade no emprego. O direito a um salário digno, de uma maneira geral, é contra o esfacelamento do mercado de trabalho brasileiro e em defesa da Previdência, enquanto direito e patrimônio dos brasileiros. Então, eu acho que a pergunta que eu vou fazer agora é muito pertinente. Ângela, que país é esse? Olha, nós podemos dizer que é um país de desmonte. Né? O Estado brasileiro está sendo desmontado aos poucos. Mas nós podemos dizer também que esse país é o país da resistência. É o país onde o trabalhador e a trabalhadora resiste. E resiste nas ruas, como foi o dia 28. Resiste com dignidade. Resiste em defesa de tudo que foi dito aqui. A luta continua. A luta continua. Ângela, muito obrigado mais uma vez por estar aqui presente no nosso programa. Bem, depois de tudo que você viu e ouviu hoje, nunca é demais lembrar, a vida é curta para ser pequena. Não se acomode, junte-se a gente, vamos lutar! Tchau, pessoal!